Olá, gente, bom dia. Mais uma semana para a glória de Deus e que Deus abençoe a sua semana, que essa semana seja verdadeiramente uma semana de paz, uma semana de conquista, uma semana de boas notícias, amém? Eu creio no agir de Deus, eu creio que o Senhor está em todas as coisas, em todos os lugares. Eu sei que os olhos do Senhor nunca fecham, porque o Senhor, nosso Deus, nunca dorme. Então, Ele está atento quanto aos seus filhos, Ele está atento a tudo que possa vir sobre nós. Amém? Que você possa ter essa semana com essa confiança, que o nosso Deus nunca dorme, que os olhos do Senhor nunca estão fechados para nós, que as mãos do Senhor estão sempre estendidas aos seus filhos. Amém? Hoje eu queria compartilhar mais uma palavra de Marcos, né? Marcos tem chamado muito a minha atenção por esses dias e eu queria compartilhar com vocês. E, inclusive, é uma palavra que dá um pouco de continuidade da nossa live de sábado, né? Que a gente tratou um pouquinho desse assunto, sobre as tribulações, né? Sobre como a gente tem que ter ciência que vamos sim passar por momentos difíceis na vida. Olha só como diz, Marcos capítulo 8, do versículo 27 ao 33. E saiu Jesus e seus discípulos para aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essa palavra. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Uau, que momento lindo que os discípulos tiveram aqui com Jesus, que momento real que hoje, né, traz tanta verdade no meio de nós. Porque aqui Jesus, momentos antes, Jesus curou, né, um cego de Betsaida, Jesus curou um surdo e um gago, Jesus falou com a mulher cananeia, né? Então, Jesus fez muitas coisas com a multidão. Jesus já tinha acabado de fazer vários milagres com a multidão, mas só que detalhes tão maravilhosos como esse, verdades tão importantes como essa, Jesus sempre tratava à parte com os seus discípulos. Então, que a gente venha entender aqui o que o Senhor quer falar com os íntimos, com os filhos, com aqueles que estão com Jesus mesmo depois da movimentação de milagre, ainda permanecem com Jesus. E Jesus falou para eles, né, que perguntou quem ele era, e Pedro logo falou: Tu és Cristo. E Jesus ficou admirado, né, que realmente Pedro, né, teve uma revelação do céu dizendo que Jesus era Jesus Cristo, né, que era o Messias. E aqui ele pegou e falou o que para eles? Jesus ensinou-lhes. Quem de nós ensina os nossos filhos isso aqui? Onde que nós estamos aprendendo isso aqui que Jesus ensinou aos seus discípulos? Será que nós estamos ensinando isso aqui? Olha que interessante. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, muitas dores, sofreria muito, que fosse rejeitado, seria perseguido, seria humilhado, e que fosse morto. Olha só, será que estamos ensinando isso para os nossos filhos? Será que estamos ensinando isso um para os outros?
mas depois de 3 dias ressuscitaria. Então, antes da glória, antes, né, do momento de glória, antes de ser ressuscitado, Jesus está ensinando. Jesus aqui não tem aquela palavra de que vai ficar tudo bem, você não merece passar por isso, não, o sofrimento não é, não, você não vai sofrer não, levanta a cabeça, não, você não vai sofrer, não existe, com Jesus não tem sofrimento, Deus é Pai, Deus é amor, então não tem sofrimento, não tem humilhação, não, você não precisa passar por isso. Não, você está passando por isso, você não merece estar passando por isso. Jesus nunca pregou isso. Jesus ensinou aos íntimos, ensinou aos seus filhos, ensinou aos discípulos que sim, iria padecer sofrimento, ia padecer rejeições, que ia sofrer, que ia ser perseguido, que ia morrer. E muitos de nós vivemos na ilusão de que não, que nunca isso vai acontecer com nenhum de nós, que nunca vai atingir nenhum mal, né? Então, Jesus deixou isso aqui bem claro, mas Jesus deixou a palavra de vitória. Mas no 3º dia ressuscitarei. E a palavra diz que como Jesus ressuscitou, ele nos ressuscitará também. Mas que nós devemos entender que essa pregação de que tudo vai ficar bem, de que não tem sofrimento, de que você não merece passar por isso, é uma pregação satânica. Sim, não vem de Deus, vem de Satanás. Sabe por quê? Porque olha só o que aconteceu. Quando Jesus ensinando isso, Pedro falou, não, mestre, não, você não merece passar por isso, você é Jesus, você é Cristo, mas você é Deus, por que você vai passar por isso? Quando Pedro começou a repreender Jesus, que estava ensinando isso, olha só o que Jesus falou. Mas Jesus, virando-se, olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Então, uma pregação contrária a essa é satânica, é anticristo. Que a gente venha saber sim que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então ele nunca nos enganou. Então que a gente venha ter consciência que faz parte o sofrimento, que faz parte as rejeições, que faz parte a morte. Tudo isso faz parte, está na Bíblia, é um processo, é um amadurecimento, é um crescimento necessário, é o nome de Deus sendo glorificado em nossas fraquezas, é o nome de Deus sendo glorificado nas nossas dores, porque tudo que é pregado fora disso não provém de Deus, provém de homens. Como é maravilhoso você conversar com alguém que já passou por alguma dor que você está passando hoje, e aquela pessoa falar assim, eu sofri, foi difícil, mas Deus me deu direcionamento para andar assim, 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 e hoje eu venci. Olha só como é maravilhoso conversar com alguém assim, não é? Que você vai se identificar como Jesus aqui, identificar a sua dor com Jesus que passou por tudo isso que passamos. Então, às vezes, é melhor se identificar com a verdade do que quando você expor seu sofrimento para alguém e a pessoa falar como Pedro falou para Jesus. Você não merece passar por isso. Não, você não vai passar por isso não. Você é um filho de Deus. Você não vai passar por isso. Isso não vai te atingir. Aí quando atinge, a pessoa é totalmente frustrada. Que a gente venha ensinar os nossos filhos a verdade dessa forma, que os nossos filhos podem passar por amizades ruins, nossos filhos podem passar por momentos ruins na escola, nossos filhos podem passar por perdas, nossos filhos não têm que ser o primeiro sempre, que numa gincana nossos filhos têm que aprender que eles também podem ficar em segundo, terceiro, último lugar, que isso pode acontecer. Mas a gente está criando uma geração que não suporta ser frustrada. Estamos criando uma geração que não suporta sentir dor.
Hoje em dia, se uma criança cai no chão, todo mundo desespera. Meu Deus, arranhou o joelho, meu Deus. Não, filha, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, que a gente venha saber lidar com a verdade e não ter o engano dentro das nossas casas. Que a gente sim vai passar por tribulações, mas que sim vamos vencer, porque Cristo ressuscitou no terceiro dia, porque Ele venceu, nós somos mais do que vencedores. E com essa verdade, a gente não vai parar no chão, mas a gente vai cair e levantar mais forte do que quando caiu. Amém? Que essa palavra faça sentido na sua vida, que a gente possa ter uma nova visão criando os nossos filhos, que a gente venha criar uma geração forte, sabendo que a fraqueza não é um erro, sabendo que a fraqueza não é uma falha, mas sabendo que o nosso Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém? Deus abençoe seu dia, sua semana seja de vitória, sabendo que mesmo que você seja, passando por um momento ruim, tenha certeza que vai passar. E no terceiro dia ele ressuscitou, ele vai nos ressuscitar também. Fiquem na paz.